Boa noite, meus amados. Estamos juntos e misturados para mais uma ministração. Sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual, né? Porque é eu daqui, você daí. Eu sou um ponto, você é outro ponto, mas juntos nós somos a Igreja de Cristo. Aquela igreja que ela não se congrega fisicamente. A Igreja de Cristo, ela congrega-se com Cristo. Fisicamente, nós até podemos se congregar, mas para tomar um café juntos, conversar, bater um papo, tirar uma foto, né? E respeitarmos uns os outros. A Igreja de Cristo fisicamente ela só serve para nós respeitar uns os outros, amarmos uns os outros, respeitamos uns os outros, mas não necessariamente estar juntos, porque a nossa congregação é com Cristo, não é com o homem. Nós congregamos com Cristo. Então, aonde estiver uma ou mais pessoas reunidas, está congregada com Cristo. E nesse momento, eu acredito que muitas pessoas estão congregadas, porque aqui nós estamos juntos, uma outra pessoa está em um outro ponto pregando esta palavra também. E lá tem gente juntos, né? Não necessariamente, que eu já falei, aqui presente, mas junto, ouvindo, participando da mesma palavra. Amém? Então, meus amados, vamos para a nossa homilia de hoje. O nosso tema a Bíblia é uma pergunta, aliás, né? O nosso tema de hoje praticamente é uma pergunta. A Bíblia é um livro temporal ou um livro transcendental? Eu sei, infelizmente, eu acredito que tem pessoas religiosas que não sabem nem isso que eu estou falando, de tão falta de entendimento. A pessoa religiosa, ela fica morta de falta de entendimento de Deus. Então, eu sei que, é lógico, nem todos, né? Algumas pessoas, algumas só, que nem sabem falar o que é temporal e o que é transcendental, né? E nós vamos tentar chegar nesse entendimento hoje, né? Por mais que eu venha ali falar, posso te falar antecipado, mas lendo, nós vamos chegar a esse ponto, né? Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas infelizmente nem todo religioso entende isto, né? Meus amados, uma palavra, se a Bíblia fosse transcendental, aí sim os crentes tinham razão de pregar essa palavra, como ela fosse escrita nesta madrugada, se ela fosse um livro transcendental, que passasse de geração para geração. Aí o crente, ele pode até dizer, mas a Bíblia passa de geração para geração. Não, a Bíblia não passa de geração para geração. Nós estamos lendo uma palavra que ficou para trás. Tudo isso aqui ficou na história. Ficou na história. Para ela ser uma palavra transcendental, tudo isso que nós vemos aqui era para estar acontecendo hoje também. Mas você vê que não está acontecendo. Isso aqui tinha remetente e destinatário, né?
Então não era para nós. Então tão logo, e nós vamos entender isso agora, tão logo a Bíblia, ela é um livro temporal. Como assim temporal? No tempo deles. A Bíblia foi um tempo. O Novo Testamento, nós ainda encontramos, não muito, digamos 10%, que nós podemos usufruir disso aqui como hoje, né? O resto para trás, a Torá, que uma parte dos judeus chama Torá, outra parte ele chama de outro nome, como é que ele chama? Né? Mas tudo foi Moisés que escreveu. Então o que acontece? O Velho Testamento, ou a Torá, ela mostrava o Filho de Deus e acha que um dia ia vir nessa terra. E a partir daquele momento, esse povo ia ser salvo. Então, era um livro temporal. Chegou o tempo e Yahshua veio, isso aqui virou história. Mas, infelizmente, os religiosos, eles não têm esse entendimento, né? E prega a Bíblia, vivem a Bíblia. Isso aqui não é para nós. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem remetente, ela tem destinatário, que é o povo judeu, que eles viviam naquele tempo, porque uma coisa, o Velho Testamento mostrava um Messias que ia vir, e ali ia acabar aquele tempo, ia começar um outro tempo, né? Da salvação, de uma limpeza, digamos assim, de uma limpeza que o homem precisava ter, né? E isso aconteceu. Então tudo isso aqui virou temporal. Isso aqui não é uma palavra transcendental. Eu vou pedir para você a Bíblia, eu já li o tema, né? A Bíblia é um livro temporal ou transcendental? É lógico, a Bíblia é um livro temporal. Está no passado, foi no tempo do povo lá, e não é no nosso tempo hoje. Então logo é um livro temporal. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 3. Nós vamos ler só Gálatas hoje. Então vai ser breve a nossa administração hoje. Mas precisa de muito entendimento, né? Porque qual é o nosso entendimento hoje? Entender que a Bíblia é um livro temporal. Não é um livro transcendental que serve para nós hoje. Isso aqui é um livro temporal que serviu para eles naquele tempo. Gálatas capítulo 3, vamos começar no versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. Irmãos, Paulo pregando aos Gálatas, né? E você que está com a sua Bíblia na mão, você vê que tem uma frase em negrito no início. Isso aqui não pode considerar como palavra bíblica, né? Isso aqui eu acho que foi um homem, se não me engano, quem foi ele que escreveu, pulou coisa, não sei o que, Santiché, foi um nome de um cara assim. Então, no cabeçalho, que é essa parte negrito que não se conta como palavra, né? Eu acho que é Hugo Santiché que inventou isso aqui. No cabeçalho está dizendo a lei não pode invalidar a promessa.
Por isso que a lei ela foi anulada. Porque se a lei não fosse anulada, ela ia acabar ela ia acabar vencendo todo mundo, né? Ia acabar vencendo até a própria promessa. Mas a lei não pode invalidar a promessa, porque ela veio antes. A promessa veio antes. Por isso que Abraão, no tempo de Abraão, não tinha lei. Então, eles viviam em graça, viviam na promessa de Deus, viviam em graça, não tinha lei. Então, depois que veio a lei, para um povo, por isso que a Bíblia é um livro temporal, não importa se é Velho Testamento, se é Novo, é um livro temporal. Então, depois de Abraão que veio a lei, para quem? Para um povo naquele tempo, com a necessidade, naquele tempo, né? Moisés escreveu a lei, porque Moisés precisava de uma lei rígida, para trazer, libertar aquele povo. Era muita gente, e como tem muita gente junto, acaba alguém desrespeitando alguém, fazendo transgressão, né, com outras pessoas. Então a lei, Moisés inventou essas coisas rígidas da lei por conta disso, não que Deus mandou. Foi Moisés que fez essas rigidez, né, que se encontramos na lei, para assim ele poder ter um cabresto firme para conduzir aquele povo do Egito até a terra de Canaã. Amém? Vamos entrar na nossa introdução. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Você vê que Paulo, ele não está falando com um ser espiritual, ele está falando na sua carne. Paulo faz questão de dizer, eu estou falando como homem, um ser humano carnal. Eu não estou falando como um ser humano espiritual. Na parte, eu estou falando, se eu tentar ser bem explícito para você entender o que Paulo estava falando aos Gálatas. Eu não estou falando na parte como é que chama? Horizontal. Aliás, perdão, o que Paulo está falando com os Gálatas. Eu não estou falando na parte vertical. Eu estou falando na parte horizontal. Eu estou falando como homem, como um cara, como um ser humano. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, né? Meramente humana, uma vez retificada ou assinada, né? Já dou uma retificada, ninguém a revoga. Ninguém a revoga, né? O que é que Paulo está dizer com isso aqui? Com a graça que era antes da lei. Então a graça, a lei, ela não podia durar eternamente, porque tinha uma graça adormecida lá atrás. E é o que Paulo está tentando explicar para os Gálatas, né? Uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. No primeiro versículo aqui. Então, só para que você tenha um entendimento, um pouquinho de entendimento, né? Se eu sou um trabalhador, digamos que eu presto serviço, eu tenho uma empresa de prestação de serviço, e eu vou em outra empresa, e lá eles me contratam o meu serviço. Então o que acontece?
eu e a outra empresa formamos um contrato, eu e a outra empresa, o responsável da empresa assina, vai num cartório, reconhece firma e ali, ó, Zé Fininho. Cada um de nós temos que cumprir a nossa parte. Você está me entendendo? É o que Paulo está tentando explicar aqui para os Gálatas. No versículo 16 ele continua. Ora, ele vai explicar agora. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. As promessas foram feitas a Abraão, não foi feita a Moisés. Então, esse contrato, para que você entenda, esse contrato que Deus fez com Abraão, não podia ser invalidado. Ele podia até ser engavetado, como muitos processos que está ajuizado nessas cartórios da vida por aí, né, em Brasília, em todos os lugares por aí, em todos ajuizados, eles engavetam por um tempo, mas depois eles trazem para fora. É o caso da lei que Paulo está explicando aqui. Que a promessa que foi feita a Abraão, ela foi engavetada. Ela veio até Moisés, né? De Moisés para cá, ela foi engavetada. Mas a Torá já dizia que ele ia vir para resolver esse assunto, ele próprio ia vir. Mas infelizmente o povo não entende. Abraão e o seu, preste atenção, o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, um só, ao seu descendente, que era quem? Cristo, o Yahshua. E ao seu descendente, não diz aos seus descendentes. Você está me entendendo? Por isso que essa palavra, ela é temporal. Se essa palavra aqui, se essa Bíblia, ela fosse transcendental, nós estava incluído aqui nesses descendentes aqui. Mas aqui está escrito o seu descendente. Então ela é temporal. É temporal. Ela não é transcendental. Ela não me alcançou, ela não te alcançou. Ela é uma palavra temporal, não é transcendental. Ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, não era um só, era Yahshua a promessa. Foi escrita a ele, a promessa foi prometida a Abraão e quem mais? Pulou para Yahshua até a sua vinda. E Yahshua veio, a graça renova, revivesse. Quem é anulada nesse caso? A lei que foi escrita por último. Está me entendendo? Isso aqui, meus amados, como eu falei em cartório, que tem carimbá, todas essas coisas, essa graça, a graça de Deus, ela não veio no tempo de Yahshua. A graça já existia lá atrás. E foi com sangue, o cordeiro, até um versículo aqui, eu não lembro agora onde está escrito, mas se você quiser que eu ache ele, eu acho para você. É só você comentar aí e pedir que eu ache ele para você. O nosso cordeiro, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Naquele tempo lá em Israel, naquela cruz, estava o que? Sendo apresentado aos nossos olhos. Ou seja,
aos olhos deles, que a palavra é temporal, não é transcendental. Você está me entendendo? Muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo, não é Jesus de Nazaré, o corpo. Cristo, já estou cansado de explicar, Cristo é o Espírito, Jesus de Nazaré era o corpo, e a promessa foi dada a quem? O Espírito aqui. Por isso que o testamento só depois da cruz, depois da ressurreição. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente, que é a graça, né? Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, ela não pode anular a graça. Ela não pode. 430 anos depois, não pode abrogar de forma que vinha desfazer a promessa. Então, se for para nós viver lei, a promessa será desfeita. Não pode existir duas, ou senão vai virar bagunça. Ou você vive a lei cumprindo, eu já estou cansado de falar, cumprindo todos os mandamentos, ordenanças e obrigações que junto dá uma totalidade de 613, ou você vive a lei nessa íntegra, ou você vive a graça. Ou você vive a lei cumprindo tudo isto, ou você abandona a lei e aceita a graça. E vive a graça. Amém, meus amados? Venha desfazer a promessa. 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente a Abraão. Foi gratuitamente. Você vê que quando Deus concedeu a graça a Abraão, ele não pôs imposições de dízimo, de batismo, de sacrifício, de oração, de jejum. Não tem nenhuma objeção aqui. 19. 18. Versículo 19. Nós vamos ler o 19, vamos ler até o 29, nesse capítulo 3. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a razão? Qual não? Qual, pois, a razão de ser da lei? Que razão eu tenho para cumprir uma lei, sendo que eu tenho a graça me absorvendo de tudo que a lei ordenava? Para que eu cumprir uma lei, se a graça diz, não, o dízimo você não precisa pagar. Para que eu vou seguir uma lei que fazia jejum, se a graça diz, não, você não pode jejuar? Meus amados, é só ter mente para pensar, né? Raciocínio da lei. Foi adicionada, né? A lei foi adicionada por causa de quê? Das transgressões daquela multidão. Moisés adicionou, não foi Deus que deu, Moisés adicionou, para ele ter aquele povo na mão. Só que ele exagerou, né?
foi adicionada por causa das transgressões. Até, olha a palavra, essas 3 letrinhas, é muito forte. Até que viesse a graça, meus amados. Preste atenção, você que anda na graça, ou você que anda na lei, guardando o sábado, fazendo santa ceia, fazendo jejum, dando dízimo. A lei foi adicionada por causa das transgressões, mas tinha um vencimento, até que viesse o descendente, Cristo Jesus. Até que ele viesse. Uma vez que ele veio, acabou a lei, acabou para a lei. Se eu cumpro lei, o que é que eu estou dizendo? Que esse descendente não fez diferença nenhuma na minha vida. Se eu cumpro lei, se eu continuo cumprindo lei, o descendente não fez diferença nenhuma na minha vida. Não fez. A quem se fez a promessa? O descendente, o Cristo, né? A quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. Promulgada por meio de anjo. Pela mão de um mediador. Jesus de Nazaré era o mediador. Então, meus amados, tem às vezes, quando nós lemos, nós ministramos aqui certa ministração, a pessoa, o crente, o religioso que ouve, acha que Jesus de Nazaré, para nós não foi ninguém. É lógico que foi. O problema é que nós ponhamos Jesus de Nazaré no seu lugar e ponhamos Cristo ressuscitado no seu lugar. Então cada um tem o seu lugar e ponhamos nós no nosso lugar. Entendeu, meus amados? Amém? Então, o anjo, Jesus de Nazaré, era esse anjo aqui. Eu estou cansado de explicar. Espírito fora de um corpo, ele não passa de um espírito, é um espírito. Mas esse espírito ele vem ministrar ele vem ministrar no reino físico. Então esse espírito tinha necessidade de um corpo e ele arrumou esse corpo. Quem? Jesus de Nazaré era o corpo desse espírito ministrador que virou um anjo aqui na terra ministrando aqui. Amém? Ministrador 20, ora, o mediador não é de um. Para quê? Se só tem um só, o mediar o quê? Mediar quem? Um só. Mas tinha 2 povos ali, eram os judeus e os gentios. Então ele veio mediar. O mediador não é de um, mas Deus sim, Deus ele é um para todos. 21. E porventura a lei não contraria as promessas? Porventura a lei não contraria as promessas de Deus? De modo nenhum, cadê? De modo nenhum. Disse Paulo. De modo nenhum, ela não contraria, desde que você cumpra a lei na sua íntegra. 613 mandamentos. Entre mandamento, ordenanças e obrigações, dá uma totalidade de 613. E a pessoa era obrigada a cumprir esses 613.
Então, se você cumpria, você nem teria necessidade da graça. Você já era justificado por você próprio. Mas quem conseguiu isso? Ninguém. Promulgado uma lei que pudesse dar vida à justiça. Pudesse dar vida à justiça. Na verdade, seria procedente de lei. Então, se a lei, boa noite, Terezinha, se a lei ela tivesse esse poder, a lei ela daria vida a todos nós, mas a lei não tinha esse poder. Foi obrigado a vir quem? O Cristo ressuscitado, o Yahshua. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou a Escritura, né? O velho mandamento, a Torá, porque isso aqui é a Torá, ela só está traduzida para o português. Isso aqui é a Torá. Então, mas a Escritura não é o Evangelho de Cristo, é a Escritura. Os crentes também não sabem discernir o que é Escritura e o que é o Evangelho de Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Olha aí para que serviu a Escritura. Para encerrar tudo no pecado. Então, tudo que você fazia na lei era pecado. Por isso que João dizia, quem transgride a lei também peca. Quem peca também transgride a lei. Porque era a lei, o pecado era a lei de Moisés, que ninguém cumpria, e aqui, debaixo sobre o pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, se eu sigo ler, eu vejo isso aqui tão fácil de entender, e infelizmente, os crentes não entendem. Crente de 50 anos, eu estive conversando com um crente esse final de semana, 50 anos de crente, e não entende nada. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé, não é mediante a lei, é mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Se eu cumpro lei, lógico, está declarado que eu não creio na promessa. Se eu cumpro lei de Moisés, não creio na promessa. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, você vê, na lei não tinha fé. A fé que tinha na lei era uma fé meritória. Uma fé daquela que quanto mais você dava, mais você tinha o direito de cobrar. Eu fazia um jejum, eu orava a Deus, Deus, eu jejuei 24 horas, eu jejuei 12 horas, eu jejuei 6 horas. 6 horas eu tinha direito a uma bênção, 12 horas eu tinha direito, segundo o entendimento do homem. Não é segundo Deus, segundo o entendimento do homem. Você vê que lá onde nós começou, Paulo dizendo, eu estou falando como homem. Então, segundo o entendimento do homem, se eu fazia 6 horas de jejum, eu tinha o direito. Se eu fazia 12, o direito era maior. Se eu fazia 24, o direito era maior. Essa era a fé da velha aliança. Mas a fé que nós temos hoje é uma fé de Deus, que Ele nos concede. Não é mais nossa. A fé, que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Sobre a tutela da lei. O que é uma tutela da lei? Para os crentes, eu tenho que explicar para os crentes, porque eu nunca vi um povo burro que nem os crentes.
Perdão falar essas palavras, mas se eu não falar assim, ele não toma vergonha na cara e busca um conserto. Digamos que eu sou rico. Ai, que os anjos dissessem amém, né? Tivesse aí um patrimônio de 5 milhões de reais. Aí eu tenho meu filho, só tenho um filho só, com 10 anos. Eu morro, a justiça não vai liberar esses 5 milhões para o meu filho. Meu filho não vai ter direito de pôr a mão nesses 5 milhões, porque ele é de menor. Isso se chama tutela. Então, quem vive, quando eles, os judeus, viviam na lei, eles estavam impedidos de tomar posse da promessa. Por quê? A lei estava como tutela deles. E essa lei teria que durar até a vinda de Yahshua. Era Yahshua que ia liberar. Por exemplo, era Yahshua que ia fazer eles todos de maior. Então, se eu vivo na lei, eu sou de menor, não tenho direito de pôr a mão na promessa de Deus. Porque a lei era uma tutela, e se eu vivo ela ainda está na minha vida como tutela. Não tenho direito. É isso que os crentes vivem aí. Tem a graça, é herdeira de um patrimônio incalculável, mas não pode usufruir dele. Tem que ficar sustentando o vagabundo, dando dízimo. É o tutela que herda, é o tutela que usufrui. Você está me entendendo, meus amados? É o tutelador que usufrui da riqueza daquele herdeiro de menor. É o que nós vemos hoje. É o que acontece hoje. Os crentes que cumprem lei, herdeiro de uma herança incalculável, mas tem a lei como tutela deles, que não permite de forma alguma que ele usufrua. E essa fé estávamos sob tutela da lei, nela encerrados, na lei encerrados. Para essa fé, a fé da promessa, eles viviam encerrado. Quem vive na lei vive encerrado a não entendimento da graça de Deus. Por isso que eu falo para as pessoas, graças a Deus que Deus me dá esse entendimento. De eu ver uma pessoa, eu ver e explicar para ela que ela tem que parar de seguir a lei, tem que parar de dar dízimo, tem que parar de se batizar nas águas, tem que parar de fazer jejum e viver a graça. Mas ela não faz isso, então a lei não permite que ela tome posse da graça de Cristo. Essa fé que de futuro, olha a pequena no começo, se quem entrou na live aí desde o começo, eu expliquei que essa toda a Bíblia, ela é um livro temporal. Pouquíssimas coisas ela passa por transcendental. Chega até hoje. Olha aqui, futuro. Essa palavra aqui, ela é transcendental. Futuro. Futuro é futuro. Para a fé que de futuro haveria a palavra. Você vê que a Bíblia não foi escrita nessa madrugada. Você vê mesmo aqui, essa palavra escrita lá, Gálatas, escrita lá no ano 53, então a promessa não tinha chegado ainda para eles. Então Paulo está transcendentando a palavra, né? Paulo estava transcendentando porque a promessa não tinha chegado
A promessa só ia chegar com a volta de Jesus, que voltou no ano 70. Então Paulo está escrevendo aqui no ano 53, futuro aqui. Essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ou seja, era uma graça que estava, digamos, escondida, né? Guardada, escondida, não sei como você vai falar, guardada, escondida. É assim que estava a graça. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei serviu para trazer aquele povo, conduzir aquele povo até a graça, até Yahshua. Yahshua chegou, para mais nada serve a lei de Moisés. Até serviu de aio para nos conduzir até onde? Até Cristo. Então, meus amados, às vezes quando nós pegamos um versículo e lemos para esse povo da lei aí, eles querem interpretar por outra coisa, mas aqui a Bíblia está cheia de referência do que a lei acabou, chegou Cristo, acabou a lei. É o que está escrito aqui dizendo, né? Conduz até Cristo. Cristo chegou, acabou a lei. A fim de que fôssemos justificados. Agora sim, nós estamos justificados da lei. Não precisamos cumprir mais lei. É justificado por fé. Por fé em quem? Em Cristo Jesus, não em Moisés. Por fé. Mas tendo vindo a fé vem, você vê que na lei não tinha fé. Fé meritória não conta para Deus. Vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei. Ao aio. 26. Pois todos vós, Paulo falando para os Gálatas, todos vocês, todos vós, sois o quê? Filhos de Deus. A lei não diz isso. Em lugar nenhum a lei diz que nós somos filhos. Mas Paulo estava explicando para ela, ó, Cristo já veio, Yahshua já veio, agora todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos foste batizados, cadê? Porque todos quantos foste batizados em Cristo, não é nas águas, é em Cristo. De Cristo vos revestiste. Então, eu estou revestido de Cristo. Que Ele veio. Então, eu ando revestido de Cristo. Não preciso de batismo. Se eu estou revestido de Cristo, eu preciso mais de quê? Preciso de comer pão? Preciso de beber que suco? Preciso de batismo de água? Preciso de jejum? Se eu já estou revestido nele, com Ele. 28, vamos ler até o 29. 28. De sorte não pode haver judeu nem grego. Agora, antes de Cristo, antes da cruz, no tempo de Moisés, inclusive no tempo de Jesus de Nazaré, existia judeu e gentio. Como é que Paulo falou lá no começo? Na carne. Homem como homem. Como homem existia judeu e gentio. Como Cristo só existe um cristão. Todos nós somos cristãos. Em Cristo somos cristãos. Então aquela pessoa que servia a Moisés morreu. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo. Você vê, até os escravos foram beneficiados com Cristo ressuscitado.
Escravo na carne, sim, na carne até hoje, nós não passamos do escravo. Somos obrigados a pagar imposto para o governo e ele nunca se contenta. Vira e mexe mais imposto, mais imposto, mais imposto e não paga não para ver. Então você, na carne, você continua sendo um escravo. Mas no espírito não. Nós somos filhos de Deus e vamos para Ele. Voltamos para Ele. Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Nem homem, nem mulher. Em Cristo, nem homem, nem mulher. Porque todos nós somos seres espirituais com experiência em carne. Nós não somos carnais com experiência em espírito. Nós somos seres espirituais com experiência em carne. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós sois um em Cristo Jesus. Uma vez eu falei isso para um camarada da igreja adventista. Alguém conhece ele? E ele ficou escandalizado. Quando eu falei que eu e Cristo nós somos um, ele ficou escandalizado, né? Por quê? Não é isso que a lei mostra. 29. Se sois de Cristo, também sois, agora só depois, lá atrás, os descendentes, Abraão só tinha um descendente, o descendente era Cristo. Depois de Cristo, todos nós agora somos descendentes de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Como é que eu vou ver graça, ou lei dessa maneira, meus amados? Eu teria que ser muito burro, muito ignorante, para ficar praticando lei, se eu tenho uma graça dessa aqui, me dando cobertura. Gálatas ainda, no capítulo 4, nós lemos capítulo 3, vamos ler aqui mais uma porção vou até andar mais rápido, porque já está dando quase uma hora. O mais importante você já entendeu, então permita que eu leia um pouco mais rápido, né, sem muita explicação. Gálatas 4, eu vou tentar ler até o 30, do versículo 1 até o 31. Né? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, né, já expliquei tudo isso, é menor, em nada difere do escravo. Eu posso ser dono de 10 milhões, mas eu sou de menor. A justiça não me permite eu pôr a mão nesse dinheiro. Difere do escravo, pois posto que é ele senhor de tudo, eu sou dono, mas não posso pôr a mão, a lei não me permite. 2, mas será sobre tutores, mais está sobre tutores e curadores. É os pastores por aí. Esses curadores hoje é os pastores por aí, que não permite que o crente tome posse da promessa. Tutores e curadores, até o tempo determinado. Jesus veio, moça, Cristo veio, até o tempo determinado pelo Pai. 3, assim também, quando éramos menores, Paulo está dizendo escravo, né? Quer dizer escravo. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, os rudimentos que Moisés pôs sobre eles. Rudimento do mundo. 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, então era um judeuzinho, cumpridor da lei de Moisés, era Jesus de Nazaré. O corpo era homem cumpridor de lei. Nascido de mulher, nascido o quê? Sobre a lei.
Então, se você não sabe discernir o que é Jesus de Nazaré, o que é Cristo, você vai só ver Jesus de Nazaré, um cumpridor de lei, nascido de mulher, cumpridor de lei. Não passa disso. 5, para resgatar os que estavam o quê? Sobre a lei. Então, se eu vivo lei, Jesus não se viu, o sacrifício dele saiu para bulufa nenhuma, não serviu para nada e eu continuo na lei. Mas ele aqui, ó, ele veio para me resgatar da lei. Está sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Os crentes nem podem clamar isso aqui, Abba, Pai. Os crentes só clamam a terra. Ô terra! 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Versículo 8. O que nem eu expliquei no começo, eu vou explicar aqui de novo. Aqui tem a tajazinha de negrito, né? Que não, isso não pode contar como palavras da Bíblia. Seria o cabeçalho, é a mesma coisa do nosso tema aqui, né? Assim como eu toda vez eu estou um tema, esse aqui também seria o tema. E o tema para eles aqui está escrito assim: o valor transitório, você estava num caminho transitório dos rituais, macumba, é tudo, dos ritos judaicos. Não é de Cristo, é judaico, rito judaico. Que as igrejas, os crentes, continuam esses rituais judaicos aí. 8. Outra hora, porém, não conhecendo Deus. Os crentes até hoje não conhecem Deus. Porque se os crentes conhecessem Deus, eles não praticavam os rituais que eles praticam dentro da chamada igreja. Não conhecendo Deus, servis a deuses, com D minúsculo, a deuses, servis a deuses. Vocês crentes, vocês servem a homem, deuses com D minúsculo, não é demônio, não é Satanás, não é ninguém, é nós, é homens. Então, é esses deuses que os crentes servem. Os crentes não servem a Deus, Criador dos céus e da terra. Os crentes servem a deuses, os pastores e as suas corjas. A deuses que por natureza não são Deus. A natureza é humana. Então, tão logo, essa carne não pode se passar por Deus nunca. Então, tão logo, Jesus de Nazaré não era Deus, que ele era humano. É difícil, para os crentes é difícil entender isto. 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Meus amados, como que eu conheço Deus, eu conheço Cristo, o que Ele vem fazer nessa terra, e hoje eu ainda recebo lei? Ele me libertou e eu volto de novo para a lei. É o que diz lá na frente, não hoje, né, mas que está escrito: a porca voltou ao lamaçal. Análise a esse escravo. 10.
Guardais, olha o que os crentes, os judeus faziam e os crentes fazem até hoje. Guardais dias. Ah, hoje é sábado, não posso trabalhar não. Vamos trabalhar, vamos bater uma laje. Não, não posso, hoje é sábado, é dia do Senhor. Guardais dias, meses, tudo isso os judeus faziam, não sei se faz hoje ainda, né? Meses, tempos, que era lua nova, era a festa do mês, lua nova, festa tinha várias festas que os judeus faziam, igualzinho os crentes fazem dentro das igrejas hoje. A mesma coisa. Tempos e anos, né? Anos, que eram anos que tinha os judeus, era mais ou menos isso, só Você trabalhava acho que era 7 anos numa terra, você tinha no 8º ano, você não podia trabalhar naquela terra. Tinha um tempo, acho que não sei se era, não sei quanto tempo, até o boi que arava a terra não podia, você tinha que dar descanso para aquele boi. É o que Paulo está querendo esclarecer aqui. Anos. 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, se eu prego, adianta eu pregar para uma multidão, se eu não conseguir pôr na cabeça deles que eles são livres. Ao contrário, eu tenho colaborado para deixar eles escravos, me dando dinheiro, pagando dízimo para mim, fazendo voto para mim, porque só quem enriquece é eu. Eles entraram lá pobre e continuam pobre. 12. Sei de qual eu sou, sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me obedeceste. Os Gálatas foram um povo que mais deram trabalho para Paulo. Os Gálatas deram mais trabalho para Paulo do que os coríntios, que eram uma cidade de prostituição. Tanto na carne como espiritualmente, os coríntios eram os prostitutos, era a cidade que mais havia prostituição, era o povo de Coríntios. E os Gálatas, que não era assim, mas deram mais trabalho para Paulo do que os coríntios. Em nada me ofendeste. 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne, não era no espírito, né? Na carne, vos fui uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezos, né? Não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo, já que estou cansado de falar, anjo é quando se tem um espírito encarnado, é um anjo. No caso de Paulo também era um anjo, né? Deus, Yahshua apareceu para ele, e a partir daquele dia, ele foi cheio do Espírito Santo, como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. 15, que é feito, pois, da vossa exaltação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Esse é o evangelho. Se você prega ele para um crente que você não conhece ele, você perdeu. Ele não quer saber de você. Ele desvia do caminho quando te vê. Versículo 17.
que vos os que vos obsequia, né, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Paulo está falando de Pedro, de Tiago aqui. Querem afastar de mim. Querem afastar de mim. Para que o vosso zelo em favor deles, né? O zelo do povo de Gálatas, eles queriam afastar o povo de Gálatas para que o povo de Gálatas ficasse a favorável deles, pregando lei. 18. E bom ser sempre zeloso, né? É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. 19. Meus filhos, por quem de novo sofro, esses filhos aqui, não era filho de Paulo, que Paulo não era casado, esses filhos aqui, eles consideravam aquele povo a quem ele pregava o evangelho como filhos, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. 20. Pudera eu estar presente agora convosco, se falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. 21. Diz-me vós, os que quereis estar sobre a lei, aqueles que queriam voltar para a lei, fala para mim, me dá uma justificação, por que vocês querem voltar para a lei? Se eu apresentei a graça para vocês andarem nela, e vocês querem voltar para a lei, me dá uma justificação para isso. Filhos, mulher escrava e outros livres. 23. Mas da escrava nasceu segundo a carne, o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegoria. São alegoria, ou seja, é uma comparação. Alegoria, porque estas mulheres, né, que seria Agar e... qual era o outro nome da mulher de Abraão? Agar e Sara, isso. Agar e Sara. Agar representando a lei e Sara representando a graça. Duas mulheres, são duas alianças. A velha aliança e a nova. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que seria Agar, que gera para escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o nome do Monte Sinai na Arábia. Por isso que veio aquela confusão, aquela até hoje, né? Há essa encrenca entre os judeus e o povo árabe. Na Arábia, e corresponde, você vê, meus amados, isso é incrível, eu acho incrível uma coisa dessa. O Monte Sinai, da Arábia, que pertence à Arábia, né, corresponde a Agar, representando a lei de Moisés, e não só isso, aqui, e corresponde a Jerusalém atual. Da lei, Jerusalém atual, era da lei, onde os crentes vão lá, vendo até o que tem para ir para Jerusalém. Corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão. Jerusalém está em escravidão, com seus filhos. Então, o crente que quer ir todo ano para Jerusalém, os pastores, então os pastores, como eles vão com o dinheiro dos outros, todo ano eles vão, né? Vão o quê? Para a cidade escrava. Escravidão, Jerusalém. Uma cidade que representa a escravidão. E eles pregam dentro da igreja como cidade santa.
Mas a Jerusalém, agora mudou. A Jerusalém lá de cima, não era da terra, era lá de cima. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. É livre, não é essa da terrena. Essa terrena é escrava, mas a lá de cima é livre. A qual o quê? É nossa mãe. É nossa mãe. 27, vamos ler até o 31, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, que era o caso de Sara, né? Não dá luz, exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da... O Paulo está se referindo aos filhos da abandonada, porque os gentios eram abandonados para os judeus. Os judeus não tinha consideração nenhuma pelos gentios. Os filhos da abandonada, que os da que tem marido. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como, porém, outra hora, o que nasceram segundo a carne, era Ismael, né? Está falando de Ismael, nasceram segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava. Se o crente não lançar fora a lei de Moisés, eles nunca vão se libertar. Pode fazer campanha, pode dar dízimo, pode fazer jejum, pode fazer voto, pode fazer sacrifício, nunca vão se libertar. A Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava, de modo algum o filho da escrava será herdeiro, de modo algum. O crente está na lei, ele pode dizer que é um herdeiro? Ele pode até dizer que é um herdeiro, mas a herança não chega na mão dele, o tutor está com ela. Nunca será herdeiro com os filhos da lei. 31 para encerrar. Assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Amém, meus amados? Desculpa pelo tempo, eu nem achei que ia demorar tanto para explicar isso, mas é bom explicar. Não basta ler, temos que explicar direitinho com as pessoas. Os crentes que vivem com a Bíblia debaixo do braço todo o tempo, não entende bulufas nenhuma, imagina a pessoa que não vive com a Bíblia debaixo do braço. Os crentes que tem professor não entende bulufas nenhuma, imagina a pessoa que não tem um professor. Então, meus amados, eu leio e explico. Paz eterna, que sejam todos abençoados, um bom final de semana, nós já estamos no meio da semana, e domingo nós estamos de volta com uma nova ministração. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, amém?